E é uma alegria para nós estarmos aqui juntos para adorar o nome do Senhor, para ensinar a palavra do Senhor, para que tenhamos comunhão santa uns com os outros. E lembre-se que a tua vinda aqui, ela é muito importante para a vida da igreja e para você também. Desfrute desse momento precioso. E no término, por mais que não possamos nos abraçar, converse com pessoas. Você é muito bem quisto nesse lugar e é nessa comunhão santa que nós crescemos. Amém? Vamos ler um texto da palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler 2 períodos deste importante capítulo. Versos 1 e 2, e depois leremos a partir do versículo 17. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Versículo 17. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até aqui, que Deus nos abençoe com a sua santa palavra. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Eu gostaria de, nesses minutos que nós temos, meditar com vocês sobre este tema, a convicção do amor de Deus. Convicção do amor de Deus. Meus irmãos, eu nasci num lar cristão, fui educado no Evangelho, eu fui alfabetizado com a Bíblia. Lembro-me dos meus 6 anos de idade, 6 para 7 anos, quando eu fazia planos do que ia ganhar no final do ano, porque meu aniversário acontece no mês de dezembro, então a gente soma tudo. E a minha expectativa era gigante. E eu ganhei o melhor presente da minha vida, que foi uma Bíblia. E eu não sabia ler ainda, mas eu fiz um compromisso comigo e com o Senhor. No que depender de mim, eu vou ler todas as histórias desse livro e eu vou contar para os meus amigos. E assim começou a minha jornada evangelística, logo com 7 anos de idade. E de lá para cá tem sido uma bênção meditar nas histórias que a Bíblia traz. E esta parábola que nós acabamos de ler, um trecho dela, é uma das minhas histórias prediletas. Eu me vejo aqui todas as vezes que eu leio. E quando nós meditamos nesse texto, a gente vê que Jesus está a ensinar não somente os seus discípulos, mas principalmente os maiorais da lei judaica naqueles dias, sobre a missão do reino de Deus, e como que Deus trabalha e como Deus trata com os seus filhos. Há um grande problema que acontece na vida de qualquer pessoa que decide seguir a Jesus. Essa pessoa começa uma batalha espiritual que só vai findar quando Jesus voltar. E essa batalha é responder de coração, fincado na palavra, o que se crê do amor de Deus.
E eu acho que esta é a reflexão mais profunda que nós devemos fazer se nós quisermos caminhar com saúde espiritual num mundo doentio. É meditar no grande amor que Deus tem por cada um de nós. Caminhar convictos do amor de Deus, meus irmãos, é a maior segurança que nós temos. A maior segurança para o mundo moderno não é se nós vamos andar de máscaras ou não. Se nós vamos ter vacinas condizentes com a agressividade do vírus ou não. Se a fome do mundo vai ser estancada ou não. A maior segurança que nós temos na vida é essa: eu creio que Deus me ama. Ponto final. Uma pessoa que é levada por qualquer coisa que não seja as suas convicções, a sua derrocada, ela é iminente. Quem vive guiado por suas emoções sofre demais. E eu me lembro de um folheto evangelístico que eu utilizava ainda na minha adolescência para com os meus amigos, que era o desenho de um trem. E a máquina que puxava todos os vagões, havia escrito nela a palavrinha emoções. E o folheto explicava: se você colocar a tua esperança e a tua fé nas tuas emoções, o trem vai descarrilar. Mas havia uma outra figura que era, no lugar da máquina, uma palavrinha: fé. Se você viver a partir do que o Senhor Jesus planta no seu coração por sua palavra, então esse trem vai chegar a bom termo. E é este o ensinamento que nós temos essa noite para meditar. Nós somos guiados pelo quê? Pelo que nós sentimos ou pelo que nós cremos? Porque o que nós sentimos é traiçoeiro demais. O dia que você acorda bem emocionalmente, você pensa: Deus me ama demais. Mas o dia que você acorda com todas as propulsões da sua alma, todo o magma que as nossas emoções produzem, isto exalando por todos os poros, você vai concluir: Deus está triste comigo e Ele tem dado recados de que não me ama tanto assim. E é assim que as pessoas vivem. Elas vivem condicionadas por suas emoções e não pelo que a Escritura diz. E aqui está um texto que nós precisamos meditar. No versículos 1 e 2 diz-nos a palavra do Senhor: aproximavam-se de Jesus publicanos e pecadores para o ouvir. Mas há uma palavrinha aí: todos. Todos. Eu grifei isso na minha Bíblia. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Quando nós temos nos evangelhos a palavra publicanos, diz respeito, meus irmãos, àqueles judeus que trabalhavam a favor do Império Romano, e eles tiravam da nação judaica, eles cobravam impostos pesadíssimos a mando do Império Romano, e a comissão deles vinha a partir do quanto eles tiravam das famílias judaicas. Logo, os publicanos eram pessoas relegadas na sociedade. Eles podiam ter um padrão de vida elevadíssimo, dado pelos romanos, como é o caso de Zaqueu, que chama Jesus para ir na sua casa, e eles estão à mesa. Somente os ricos tinham mesa. Outros publicanos na história deram testemunho da riqueza que fizeram. E publicanos nos evangelhos quer dizer pessoas que os judeus não queriam por perto. Esses homens, eles eram relegados. Ninguém convidava publicano para uma festa. Ninguém abria a porta da sinagoga para um publicano. Nenhum rabino se assentava para ensinar a palavra de Deus a um publicano. E também, quando há a palavra e pecadores, aqui há uma pecha da imoralidade. Qualquer pessoa que tinha uma característica imoral na sociedade, era então colocada de lado e dita: esse aí é pecador, ele não merece nossa atenção. Vocês se lembram da mulher que lavou os pés do Senhor Jesus? Qual era o nome dela? Não sabemos. Mas Simão
O fariseu disse, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria que isso acontecesse, porque essa mulher é pecadora. Aí você reúne todos os predicados que levam alguém a concluir que o outro é pecador numa sociedade que rotula todo tipo de imoralidade como se fosse o nome da pessoa. E o texto de Lucas começa dizendo isso: aproximavam-se de quem? De Jesus. Meus irmãos, aqui nós temos um ensinamento. E o ensinamento é que se Jesus estiver presente na nossa vida, essas pessoas também se aproximam de nós. Jesus atrai pecadores para si. E esta verdade, ela é algo que pulsa e nós temos que dialogar com isso e nós temos dificuldades com isso. Foram incontáveis as vezes, nesses 18 anos de ministério pastoral que eu tenho, de pessoas me abordar e dizer assim: pastor, cuidado com aquela pessoa. Por quê? Porque a fama dela no bairro, e se virem o senhor juntamente com ela ou com ele, não vai ficar legal. Mas isso é uma coisa, meus irmãos, que é a natureza da igreja. Jesus, quando se faz presente, essas pessoas dizem: encontrei aquele que me perdoa. Não é o homem, é o Senhor da igreja que atrai estas pessoas. E o texto nos diz, no versículo 2: e murmuravam os fariseus e os escribas. Fariseus, os doutores da lei, os que arrogavam para si os separados de tanto conhecimento que eles têm da lei, e os escribas, que não eram apenas copistas dos textos, mas eram pessoas que ensinavam a palavra de Deus aos demais. Eles murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Agora olha aqui para mim vocês. Uma coisa é nós pensarmos o seguinte: Jesus recebe todo aquele que se arrepende dos seus pecados e se propõe a deixar os seus pecados. É uma verdade isso. Jesus recebe todo aquele que se arrepende, está cansado dos seus pecados e decide uma nova vida. Sentimos-nos confortáveis com isso. Agora, o que Jesus diz aqui nas parábolas que seguem a esta declaração dos fariseus e escribas é que Deus não apenas recebe, Deus vai ao encontro destas pessoas relegadas. Ele busca estas pessoas. A graça de Deus no Evangelho significa isso, é que Deus não espera que o homem tenha vontade dele. Deus rompe a história com o seu grande amor, indo ao encontro de homens pecadores, porque os pecados fazem com que os homens não queiram Deus. Esta é a mensagem que há em Romanos. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem invoque a Deus. Se não for Deus indo ao encontro, essas pessoas perecem. E Jesus ensina isso. Veja comigo, a primeira parábola que Jesus conta aqui é a parábola da dracma perdida. Diz-nos a história da narrativa de Jesus, que uma mulher, ou melhor, é a ovelha perdida. Primeiramente, a parábola da ovelha perdida. A narrativa é que o Senhor, ao ouvir dos fariseus e escribas isso, ele então propõe uma parábola, e essa parábola é uma pergunta para aqueles homens: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Note vocês o que Jesus diz: perdendo uma delas, deixa 99 e vai em busca dessa única, vírgula, até encontrá-la. Você imagine um pastor no deserto procurando uma ovelha.
E o dia vai caindo, e a noite vai chegando, mas ele diz: eu não posso parar, eu não encontrei ainda. Eu ainda não encontrei. Jesus nos ensina, meus irmãos, na parábola da ovelha perdida, que o amor de Deus é incansável. E ele se propõe a encontrar. E olhe só que coisa maravilhosa. Quando acha esta ovelha, reúne todos os demais e festeja, alegrai-vos comigo, diz o versículo 6, porque já achei. Quem é que acha a ovelha perdida? É outra ovelha? Ou a ovelha acha a si mesma? Não, é o pastor que vai ao encontro dela. E então Jesus diz no versículo 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Meus irmãos, primeira coisa que nós devemos lembrar aqui, arrependimento é fruto do amor incansável do bom pastor que busca a ovelha. Arrependimento não é um negócio de, cansei da vida, cansei do que eu estou vivendo, eu vou mudar de vida. Todo mundo já pensou isso uma vez, mas quantas pessoas verdadeiramente tiveram a vida transformadas? O que Jesus está ensinando é que esta festa no céu do arrependimento acontece porque o bom pastor vai ao encontro da ovelha perdida. A segunda que Jesus conta é da dracma perdida. Ele diz: qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, uma moeda de prata, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Novamente a expressão até encontrá-la. No versículo de número 4 está lá, até encontrá-la. No versículo de número 8 está lá de novo, até encontrá-la. O amor de Deus é incansável. Essa é a convicção que todo crente deve carregar. Você não pode medir Deus a partir das suas experiências afetivas. Hoje Deus não está gostando de mim tanto assim. Não, o amor de Deus é leal e é constante. E após Jesus ensinar isso, ele nos diz sobre a parábola do filho pródigo. Nós conhecemos com esse título, a parábola do filho pródigo. Mas a pessoa central da parábola não é o filho pródigo, é o pai. Medite comigo. Diz a palavra do Senhor que continuou, versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo como? Dissolutamente. Primeira coisa que nos chama a atenção aqui é o fato de ser o filho mais moço. Porque na cultura judaica, na cultura bíblica, desde o Antigo Testamento, havia a primogenitura e um filho não abordava um pai pedindo isso, porque é desonroso. O que o filho mais moço está declarando para o pai é o seguinte: o meu desejo é que o senhor morra. Eu me interesso pelos bens, pela herança que há de vir, mas como parece que o senhor não morre, eu já matei o senhor no meu coração. Então fique claro isso. Para mim o senhor já morreu. Algum filho faria isso com o pai, gente? Alguém aqui entre nós, nesse culto, nessa assembleia, teria tal atitude desatino de abordar pai ou mãe e dizer: para mim você já morreu, passa para cá a minha parte. É isso que esse filho faz. O pai então reparte os haveres e, passados não muitos dias, o filho, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E quão distante era esta terra? A palavra do Senhor nos diz no versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio a aquele país uma grande fome. Observe você o seguinte: o filho não se mudou para uma vila ao lado.
Ele não foi para uma cidade próxima ou uma cidade distante. Jesus nos disse que ele mudou-se para um país distante. O que está aqui implícito é o seguinte: eu quero romper laços com a minha cultura, eu quero falar outra língua, eu quero ter outra identidade, não quero mais contato com a minha origem. Ele então toma os seus haveres e dissolutamente, ou seja, dissolve isso nos prazeres. E qual é a consequência disso? O versículo de número 15 nos diz que ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E ao agregar-se com esse cidadão, essa pessoa que é originária desse ambiente distante do pai, essa pessoa que não tem comunhão com a cultura do pai, ela leva o filho para o que era próprio da distância. E o que era isso? O texto nos diz: e este mandou-o para seus campos a guardar porcos. Meus irmãos, uma coisa é Jesus começar a falar com estes homens que não aceitavam os publicanos e os pecadores e mencionar o animal ovelha. A ovelha precisa de pastor. Ovelha precisa de cuidados, mas a progressão das parábolas evolui de modo que ele coloca a reflexão deles aqui nesse fato: este filho que está distante do pai, ele vai guardar porcos. Se tem um animal que não precisa ser pastoreado, é porco, gente. Ele se envolve e se revolve na lama. A comida do porco, aquela lavagem, é jogada na lama e ele mergulha naquilo e é difícil demais até de ver. E este homem, a quem o filho pródigo se agregou, ele não dá um trabalho na roça para capinar, para arar a terra, não, ele diz: vai cuidar dos porcos. E olha a gravidade do problema. O versículo de número 16 diz: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava o quê? Nada. Imaginem essa cena, como que era, meus irmãos. Este homem está passando fome em meio a porcos. E nesta fome, na hora que lançam comida para os porcos, ele vai mergulhar junto com os porcos, e então as pessoas afugentam ele dizendo: para você não é para você, é para os porcos essa comida. Olha que situação que ele se vê. E aí, diz no versículo 17 algo preciosíssimo: então, caindo em si. Se você puder, grife isso na sua Bíblia. Caindo em si. Caindo em si. Meus irmãos, de nada adianta o homem dizer: eu procuro uma vida melhor, ou então dizer: eu procuro agradar a Deus, eu creio em Deus, eu tenho temor por Deus, eu quero servi-lo. Se não tiver esta experiência do cair em si, nós, musicalmente, temos a cultura do ego, que é cair em dó de si. Agora, cair em si é diferente, porque cair em si é olhar e saber onde eu vim parar, com quem eu convivo e o que eu tinha. E então nós fazemos a pergunta: o que levou o filho a pedir os haveres para o pai, mesmo o pai estando vivo ainda? E ele então mudou-se para uma terra distante, lá ele dissipou, ele dissolveu tudo isso. Só pode ser uma palavra, gente: ingratidão. É a ingratidão que faz com que filhos ajam desta forma. Porque se como o pai, ele tem tudo o que lhe é necessário, o que faz então ele considerar a morte do pai, pedir a sua herança e ir para um local distante? É a ingratidão.
Jesus está ensinando aos fariseus e aos escribas aqui exatamente isso. Vocês precisam considerar que foi dado a vocês uma responsabilidade de irmãos mais velhos para com esses que estão voltando para casa. O arrependimento é fruto do amor do bom pastor. O arrependimento é fruto do amor dessa mulher que considera aquela única moeda preciosíssima e não pode perder. Tem valor, não posso perder. Tem valor, vou varrer a casa toda até encontrar. E agora Jesus pontua os fariseus e os escribas nesses termos. Este que você diz que é publicano, que é pecador, que não pode, é um filho que estava longe. Agora vamos ver como que esse filho voltou. A palavra do Senhor nos ensina que ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Essa noite você pode estar nos assistindo pela internet e dizer: essa é a minha vida, porque eu já constatei que eu estou longe de Deus. Eu já constatei que eu abandonei a presença, eu já abandonei esse ambiente festivo do Pai e eu fui para bem longe. Eu sou essa pessoa. Eu caí, com a expressão aqui, eu caí em si, eu caí em mim mesmo. Eu sou essa pessoa. Eu digo como era a casa do meu pai. Só que cair em si e dizer a lembrança que se tem da casa do pai, meus irmãos, não é o suficiente enquanto não se toma um posicionamento. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Você não pode ficar apenas lamentando da sua vida, dizendo: eu sou essa pessoa, eu dissolvi o que eu recebi da parte do meu pai, eu estou distante, olha só, eu convivo com animais imundos, com o mundo imundo, com essa lama da vida, eu sou essa pessoa, tá? Essa constatação não transforma a sua vida enquanto você não diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Essa noite, em nome de Jesus, receba essa palavra, não apenas constate o seu estado, mas veja o amor que o pai lhe tem e corra ao encontro dele. A palavra do Senhor nos diz, no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele está esboçando a sua justificativa para que o pai abra o portão da casa para ele. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Dignidade é o valor que uma pessoa tem. Coisas têm preço, pessoas têm dignidade. Jesus contou que a mulher perdeu uma moeda. Ela poderia olhar para o seu cofre e dizer: tenho tantas outras, mas ela disse: aquela não pode ser perdida. Ela por si mesma tem um valor especial e eu vou encontrá-la. E procurou até achá-la. Jesus está ensinando aos fariseus e aos escribas que Deus olha o valor de cada um de nós. Ele diz: eu vou buscá-lo, eu vou buscá-la. Meus irmãos, esse é o reino do nosso Pai Celeste. Olha o que a palavra do Senhor nos diz: enquanto ele esboça toda essa justificativa de retorno, trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 20: e levantando-se, qual é o verbo? Foi para seu pai. Ah, que frase maravilhosa. Ele não ficou apenas no cair em mim mesmo e vi a minha situação. Ele não ficou apenas na reflexão de como era a casa do meu pai. Ele não ficou lamentando como seria bom se eu não tivesse saído, mas agora aqui estou. A palavra do Senhor nos diz que ele se levantou e foi para o seu pai. E nós então pensamos: o que fez esse jovem ou esse rapaz, esse homem, voltar para o pai? O texto logo imediatamente nos pontua no versículo 20: vinha ele ainda longe. Leia comigo, versículo 20: vinha ele ainda longe, ainda longe, ainda longe.
quando seu pai o avistou, o pai de Jesus, o nosso Senhor Deus, vê seus filhos ainda longe, e ele não espera, ele não retarda, ele prontamente se levanta e corre ao encontro. Há um livro chamado Maravilhosa Graça, e ele narra que certa vez um homem, ao contar esta parábola numa aldeia na Síria, para anciãos, naquela aldeia, os anciãos se levantaram com essa declaração, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Um dos anciãos disse: isso é impossível, isso não pode acontecer. Na nossa cultura, um ancião não corre na direção de um filho desobediente. E então aquele evangelista disse: mas esse é o pai do Senhor Jesus. Ele quebra todos os protocolos sociais. O filho desobedeceu, mas o amor dele é maior que a desobediência do filho. Ele corre ao encontro do filho para o abraçar e o beijar. Oh, meus irmãos, qual é a convicção que você tem do amor de Deus? Qual é a convicção que você tem do amor do Pai? O amor dele não mudou por você. O amor de Deus não muda. O amor de Deus atrai filhos pródigos distantes. Eu tenho um Pai que me ama, eu vou deixar essa vida e eu vou ao encontro dele. Esta é a mensagem. Olha que coisa preciosa. O Senhor Jesus nos conta no versículo 21, e o filho lhe disse: Pai, ó Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Qual foi a resposta do pai? Qual foi o discurso do pai? Quais foram os 3 pontos do sermão do pai? Não tem, né? Já teve um encontro que você ficou sem palavras? Você já teve uma experiência de encontrar-se com alguém e pensar: quando eu vir, eu vou falar isso, vou falar isso, vou falar mais isso. E aí quando você se posta diante da pessoa, todo o discurso sai, a voz embarga, mas o coração está explodindo de amor e de alegria, e a boca não tem condições de traduzir o que o coração sente, o que o peito carrega, então só basta agir. E este pai, ele não discursa, tamanha alegria que ele tem ao ver o filho de volta. O pai então dá uma ordem de tempo imediato: trazei depressa. Não é só trazei, é traga depressa. Eu não quero meu filho nu, eu quero vesti-lo com a minha vestimenta. Trazei a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu pergunto para você: quem achou a ovelha perdida? O bom pastor. Quem achou a dracma perdida? A mulher. Quem achou o filho pródigo? O pai, vendo-o ainda longe, correu. E o que fez o filho voltar? A lembrança do amor do pai. Por isso que o apóstolo Paulo nos ensina na epístola aos Romanos: ou negas que é o arrependimento, é a bondade de Deus que leva uma pessoa ao arrependimento? O arrependimento é fruto desta consciência do amor do Pai. Quando o apóstolo Paulo diz na sua carta: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, eu fico comovido, porque misericórdia é a junção de 2 expressões: miséria e coração. É o coração que se envolve na lama da miséria e diz: eu te amo. Eu quero encerrar a mensagem dessa noite contando para vocês uma ilustração que muito me edifica. Jesus contou parábolas para expressar o amor
Senhor nosso Deus, por essas pessoas que estavam chegando. E esse fato tornou-se uma parábola que eu gosto de lembrar dela. Diz-nos a história que na Inglaterra do século XIX, numa cidade do interior, morava um rapaz cujo nome era João. E ele morava com sua mãe, viúva, arqueada pelo peso da vida, com uma saúde frágil, e essa mãe devotava todo o seu amor a esse filho. Ela vivia das prendas domésticas e trabalhava fora, ganhando o pão, granjeando e servia ao seu filho. E todas as manhãs antes do sol nascer, essa mãe, antes de sair para trabalhar, deixava a comida pronta e quentinha no fogão para o seu filho. Era a maneira dela de mostrar para seu filho o calor do amor que ela tinha por ele. Num dado dia, esse filho, ouvindo conselhos fora de casa, chegou para a mãe com uma proposta e disse: mamãe, eu preciso curtir a vida, eu preciso conhecer mais o mundo, eu não sei nada, eu vou ficar nessa cidade pequena. E a mãe disse: ô filho, não fala isso não, eu estou formando você, tenho amor por você, mamãe cuida de você, daqui a pouco nós podemos pensar algo assim, para que você voe, eu desejo que você cresça, prospere. Mas ele disse: não mãe, é para já, é para imediato, os meus amigos estão indo e eu também preciso ir. E aquela mãe começou a chorar, ele virou as costas para a mãe e entrou no seu quarto. Ele não esperou a noite cair, ele foi até o local onde a mãe depositava as suas moedas, tomou todo o dinheiro, fez as suas malas, jogou para fora da janela para não passar pela cozinha e ver a comida quente no fogão novamente. E ele pegou o trem e foi para Londres. E chegando em Londres, debaixo de neve, debaixo de chuva, frio, ele pergunta onde que era o pub mais badalado, qual era o bar mais concorrido. E disseram para ele. E a entrada dele naquela noite fez com que ele pensasse no lucro que ele teve em empreender aquela viagem, porque ele nunca tinha feito tantos amigos numa noite, nunca tinha conhecido tantas garotas numa noite. E todos acercavam o João. Era Joãozinho para lá e para cá, todos convidavam o Joãozinho agora para todas as festas e todas as reuniões, os pubs em Londres. E ele começou a provar dos prazeres, dos vícios, e ele era movido a todo vício que um jovem tinha na Inglaterra do século XIX. Aconteceu então que passaram-se os dias e o dinheiro acabou. Os falsos amigos não lhe davam mais abrigo, e as mulheres que ele conheceram diziam nunca tê-lo visto. O Joãozinho então, impedido de dormir num quarto, abrigado, com cobertor, passou a viver nas ruas, com papéis, com folhagem, envolvido em meio à lama, comendo do que jogavam para ele como um bicho. E meses passaram, anos passaram, o cabelo enorme, a barba gigante, ele se desfigurou. Num dado dia, aconteceu algo gracioso. Você deve ter ouvido falar do Exército da Salvação, criado por William Booth. Um trabalho para eclesiástico de socorrer pessoas, de dar comida, trocar a roupa e pregar o Evangelho. Um evangelista do Exército da Salvação tropeçou no Joãozinho que estava na sarjeta. E vendo que era uma pessoa, tomou o Joãozinho e levou até o saguão onde o Exército da Salvação estava operando. E lá ele decidiu então dar uma sopa quente para que o efeito do álcool passasse. E Joãozinho se recuperou um pouco, ele então deu um banho no Joãozinho, cortou-lhe o cabelo, fez a barba, deu roupas novas, colocou ele novamente na sua frente com um prato de sopa e disse: agora você conta a sua história para mim, porque eu tenho uma história para te contar. E o Joãozinho não queria, esse homem começou a pregar o Evangelho para o Joãozinho, e num dado momento ele disse: tá bom, eu já estou convencido, eu vou contar minha história para o senhor saber que não há esperança para mim. A minha mãe, uma senhora idosa,
cuidava muito bem de mim, mas um dado dia eu decidi abandoná-la, deixar tudo, tomar o provento que havia em casa. E eu vim para Londres e gastei nos prostíbulos, nos pubs, eu fiz tudo que o senhor possa imaginar, provei de tudo. E eu cheguei a este lugar aqui onde o senhor me encontrou. E esta é a minha situação. O homem disse, mas eu quero dizer para você que há esperança. Não há esperança para mim. Esta é a minha sina, meu destino. E o Joãozinho disse que ele tinha desejo de acabar com a própria vida, de imediato, porque o que ele havia feito com a mãe não havia perdão. Aquele homem disse, João, vamos fazer o seguinte, eu tenho dinheiro, eu vou pagar uma passagem, nós vamos de volta visitar sua mãe. Vou levar você a reconciliar-se com sua mãe, João. Ele disse, não, de jeito nenhum, não faça isso. No dia seguinte o homem o abordou e disse, eu comprei uma passagem para você e uma para mim. Nós vamos de volta para a sua cidade, João. E ele então começou a chorar, preocupado e com alegria ao mesmo tempo, e ele disse para o homem qual era o roteiro da viagem, por onde eles passavam. E o homem disse, João, você não pode perder essa chance. Ele escreveu uma carta para a mãe dele. E aquele homem se propôs a anotar aquela carta que João dizia o seguinte, querida mãe, aqui é o seu filho Joãozinho. Sim, aquele que lhe deu as costas um dia. E que não é digno do seu amor. Mãe, passaram-se tantos anos, minha aparência mudou, minha saúde é precária. Esse homem que eu conheci insiste que eu tente voltar. Comprou minha passagem e daqui a 10 dias passarei de trem às margens do pomar no fundo de casa, na linha férrea. Se a senhora ainda vive, mãe, depois de mais de 10 anos que eu estou distante da senhora, se a senhora ainda vive, e se eu puder desfrutar de pelo menos mais um abraço da senhora, me dê um sinal. Coloque pelo menos um pedaço de pano branco num arbusto, no fundo do pomar, próximo à linha de trem. Que a hora que eu estiver passando ali, eu vou saber que a senhora vive. E esse sinal, desse pequeno retalho de pano branco ali, vai fazer com que eu desça na próxima estação e me dirija até a senhora. Ponto final. E no seu coração, Joãozinho dizia depois do ponto final, caso contrário, a senhora não me queira de volta, a senhora não me aceite, eu vou sumir nesse trem e eu vou me jogar debaixo dele, na primeira oportunidade que tiver, porque a vida não faz mais sentido para mim. E então, viajaram para casa. E aquele homem, sabendo do roteiro da viagem, disse para João, João, eu já posso ver o engenho que você disse que tem na entrada da sua cidade. Ele é grande, ele é bonito, João. Há muitos trabalhadores nele, João. É verdade. E ele começou a esfregar as mãos, nervoso, e de repente o homem disse, João, eu já posso ver a ponte que você disse, que dá acesso ao condado que você morava. João então começou a tremer e a soluçar, abraçou o joelho ali no banco do trem e começando a quase ter espasmos, disse, eu não suporto olhar pela janela. O homem disse, João, eu já consigo ver a casinha de pedra que você disse que sua mãe morava, João. João, nós estamos a poucos metros, João. O trem vai passar agora exatamente no pomar que há no fundo da sua casa, o pomar que sua mãe plantou, o pomar que a sua mãe cuida. João, nós estamos agora exatamente passando próximo à sua casa e o pomar que você descreveu. E João disse, e qual é o sinal que há? Há algum pano? O homem disse, João, não. Nenhum pano não, João, não tem nenhum pano e nenhum arbusto sequer nesse pomar, João. Mas João, abra seus olhos e venha aqui à janela e contemple comigo. Nesses 10 dias, a sua mãe, ela deve ter pedido todos os lençóis da vila e da cidade, ela cobriu todo o pomar de branco, ela não colocou apenas um sinal, ela deu todos os sinais possíveis para dizer, eu te amo muito, eu estou viva e eu estou aqui de braços abertos para te receber.
Essa noite eu gostaria de fazer você voltar a um sinal que Deus dá a todos nós aqui, do amor que Ele nos tem. Deus não pendurou um pano branco num pomar. Ele levantou o seu Filho na cruz do Calvário, de braços abertos, dizendo: eu o amo e o meu amor é leal e eu não estou de brincadeira, eu te recebo de volta. Eu te recebo de volta. Se essa noite você estiver lutando com as suas convicções, será que Deus ainda me ama? Será que o que eu fiz não mudou o amor de Deus? Será que, em nome de Jesus, lembre-se desta passagem que Jesus contou, dizendo quão grande é o amor do Pai, porque vindo o Filho ainda longe, Ele correndo o abraçou e o recebeu. Será que você não precisa de um batismo de convicção do amor de Deus por você? Será que você não precisa que seu coração seja envolvido com esta convicção? Seu coração imerso nesta verdade: Deus me ama e nada muda o amor de Deus por mim. Convido você a se colocar em pé nessa noite. Eu incentivo você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e a meditar nisso que Jesus disse. Enquanto fariseus e escribas criticavam porque publicanos e pecadores se aproximavam dele, Jesus dá provas de que Deus não está de brincadeira quando diz: eu te amo. Essa noite, em nome de Jesus, essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Essa mensagem é para você. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Tamanha prova de amor, será que você pode devotar toda a sua vida a este amor? Eu convido você hoje a entregar-se de corpo e alma a esse amor que não muda, a viver pautado nisso, que esse seja o carro-chefe dos vagões da sua vida. Você é guiado pela convicção do amor de Deus e não pelas emoções que te assaltam dia após dia. Oremos neste momento. Senhor Deus, graças te damos por tua santa palavra, pelo privilégio que temos, ó Deus, de abrir a tua palavra e meditar no teu grande amor. Neste mundo em que as pessoas perguntam onde está Deus, nós somos guiados pelo teu Espírito Santo a olhar para a cruz do Calvário e saber: Deus não brinca de amar, Ele ama de fato e de verdade. Senhor, humildemente nós oramos essa noite, onde houver um coração pensando na distância, ó Deus, que ele sinta o abraço caloroso do Pai que recebe a seus filhos de volta. Ó Deus, onde houver uma pessoa desconfiada, pensando: o meu pecado, ele é gigante, e a este pecado não há perdão. Senhor, Senhor, o Senhor mostrou através de Cristo Jesus, que até o último momento na cruz do Calvário, o Senhor está perdoando pecados. E o Senhor é este que nos acolhe com este amor eterno, como disse através do profeta Jeremias: com amor eterno eu te amei, e com bondade eu te atraí. Fica conosco, Senhor, e dá-nos uma semana debaixo do teu amor, em nome de Jesus.